Olá, pessoal, boa noite. Aqui é o Rubens do Portal Aprendendo Inglês. Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês uma técnica que eu descobri acidentalmente quando eu estava fazendo meus estudos da língua inglesa e que, para mim, foi uma técnica fantástica para ajudar no desenvolvimento da fluência, para ajudar na redação, para ajudar a escrever, enfim, para várias coisas, tá? Então, eu vou mostrar a técnica como eu usei e também algumas variações dessa técnica que vocês podem aproveitar e adaptar da forma que vocês acharem melhor. Como eu sempre faço questão de dizer, para que o aprendizado seja muito bem sucedido, você deve encontrar as suas próprias estratégias. Você precisa descobrir aquilo que funciona melhor para você. É claro que existem técnicas que várias pessoas usam e que também podem funcionar para você. O que não pode acontecer é você adotar uma técnica que você ache chata, cansativa, etc. Porque o que vai acontecer, inevitavelmente, é que você em algum ponto vai desistir, porque ninguém gosta de fazer coisas desagradáveis, tá? Então, como sempre, eu queria falar aqui que os links estão na descrição. Como é óbvio, é muito difícil, em cerca de 1 hora, ou talvez um pouquinho menos, eu referenciar todos os itens que são importantes para o seu aprendizado. Então, aqui dentro da descrição, você vai encontrar e-books, vai encontrar links para outros artigos que também complementam, de certa forma, o que eu vou falar aqui, ok? Essa técnica é uma coisa muito interessante, tá? A princípio, isso aí começou quando eu tinha apenas 6 anos de idade. Eu me lembro que eu fui no supermercado com meu pai, e lá, eu não sabia ler ainda, nesse supermercado eu vi umas revistinhas do Snoopy. E eu fiquei maravilhado pelo traço, né? Era criança, e eu naquela época, mesmo sem saber ler, eu pegava as revistinhas e ficava olhando os quadrinhos, mesmo sem entender, eu montava as histórias na minha cabeça. Bom, então, isso aí foi uma coisa assim, uma paixão, né, muito antiga. E depois de um certo tempo, se não me engano, quando eu tinha uns 20 anos, uma prima minha, que ela morou algum tempo no exterior e tal, ela me deu uma revista do Snoopy. Naquele tempo eu já tinha um certo conhecimento de inglês, mas ainda não conseguia entender tudo que estava na revista. Então eu tinha uma revista apenas e eu ficava lendo, relendo aquela revista. Todo dia antes de dormir, eu pegava aquela revista e lia ela de cabo a rabo. Duas coisas interessantes aconteceram. Com o passar do tempo, mesmo aquelas palavras que eu não entendia muito bem, eu consegui, pelas imagens, pelas expressões dos personagens, etc., eu consegui ir decifrando o significado daquelas palavras. E o outro ponto, que é o assunto da nossa conversa de hoje, é que eu memorizei aquelas frases praticamente todas. Eu sabia todas as frases daquele único livrinho, eu sabia memorizar. Então, quando eu precisava conversar com alguém, eu pegava uma frase pronta, que estava no livro, e substituía uma palavra ou outra, de forma que eu pudesse encaixar aquela frase pronta dentro da minha conversa, tá certo? Bom, então, foi uma coisa fantástica, né? Porque de uma hora para outra, eu tinha uma coleção de frases bem fixadas na minha cabeça e que eu podia usar para qualquer finalidade. Foi uma coisa maravilhosa esse tipo de coisa, essa memorização dessas frases. Olha bem, então eu quero dizer para vocês, por que isso foi possível? Vocês podem até estar pensando, nossa, o cara pegar um livro em inglês e ficar lendo uma historinha, né? Ficar lendo aquela historinha todos os dias, durante um tempo grande, né? É uma coisa estranha. Na verdade é isso, eu tinha uma paixão, e talvez eu não esteja sozinho, porque esses quadrinhos do Snoopy foram muito famosos. O criador, Charles Schulz, ele escreveu uma tirinha por dia durante mais de 50 anos. Se vocês não sabem, o mascote da Apollo 10, que foi a missão da NASA que levou o homem à Lua pela primeira vez, o mascote é do Snoopy. Então, se vocês forem pesquisar no YouTube, no Google, Images, né, vocês vão encontrar diversas referências daquilo. Então, na verdade, eu não pensei em estudar inglês quando eu comecei a ler essas histórias, mas era uma coisa que eu gostava muito, é o que eu bato sempre. Você tem que procurar alguma coisa com a qual você se identifique bastante para você poder
né? Fazer aqueles estudos sem se cansar, e mais importante, tendo prazer, tá? Bom, então, o que eu chamo isso? É uma caixa de ferramentas de frases. Então, você vai criar, com o tempo, uma coleção de frases que você vai poder, com algumas modificações, usar no seu discurso. Olha só, isso daí não é uma coisa totalmente nova. Quando você se matricula num curso de inglês, você também vai recebendo, você vai aprendendo um conjunto de frases. Só que é uma coisa extremamente lenta e eu diria até monótona. Você no primeiro dia, vamos supor que você está começando do zero, o que você vai aprender? Você vai aprender a dizer hello, what's your name, my name is Rubens, her name is alguma coisa, e por aí vai. Então, o método de aprender inglês, ele se resume a isso. Você ir aprendendo um conjunto de frases. Mas, como eu disse, uma coisa lenta. As escolas de inglês focam naquelas 2 ou 3 horas por semana que você vai lá. E você vai aprendendo um conjunto de frases. Quer dizer, você não tem liberdade alguma. Você tem aquele conjunto fixo de regras que você tem que ir seguindo. Por exemplo, tem muitas frases que eu ouço assim e falei, puxa vida, mas que frase bacana, né? E tem frases que eu me lembro assim de muitos e muitos anos, que marcaram tanto a mim, que eu não consigo esquecer. Então, de uma certa forma, essa técnica de você colecionar frases é uma técnica muito recomendada por poliglotas também. O que são poliglotas? São pessoas que têm um sucesso admirável no domínio de um idioma estrangeiro num prazo muito curto. Geralmente, os poliglotas que eu estudo, eles colocam como meta dominar fluentemente um novo idioma em 2 anos. Isso é uma coisa possível. Eu não vou chegar para vocês, hoje mesmo eu vi um anúncio, né? Aprenda inglês em 7 dias. Né? Isso aí não acontece. Tá? Isso é muito difícil e possivelmente é uma enganação. Tá? Mas, assim, num prazo de 2 anos, se você seguir a constância, você estudar todos os dias, se motivando, gostando do que faz, você certamente pode atingir a fluência em aproximadamente 2 anos. É sempre importante lembrar o que é fluência e o que é proficiência. Então, você pode atingir a fluência no inglês falado, que é o inglês mais simples do que o inglês escrito. Tá? O inglês escrito, para você ser proficiente no inglês escrito, você tem que ser proficiente no seu idioma nativo. Que se você não tem ideias, também você, em português, se você não é capaz de escrever um bom texto em português, você também não vai ser capaz de escrever um bom texto em inglês. Porém, a conversação, ela aborda um vocabulário mais restrito e, sim, é perfeitamente possível você chegar na fluência num prazo mais curto. Então, aqui tem um quadrinho do Snoopy, né? Eu queria chamar a atenção, por exemplo, como aconteceu comigo, né? As expressões dos personagens, elas ajudam na nossa compreensão. Olha só, o Charlie Brown está olhando para o Snoopy com o rosto bem, com o senho franzido. Então, ele está... Ali tem um no, né? No, nós sabemos, é não. Então, ele está dando uma negativa. Aí o Snoopy sai chorando, né? Triste. E depois o Charlie Brown joga o livro para o alto e fala assim, tudo bem, aqui nós temos um cognato, que é o ridiculous, né? Então, ele concordou. O que o Snoopy queria é que o Charlie Brown levasse ele para a casinha nas costas, né? Piggyback. Tá? Então, mesmo que você não conheça algumas frases, a primeira vez que você leu, né, você pode ser que você não entenda tudo, mas com várias e várias leituras, e é lógico, no intervalo entre essas leituras, você está sendo exposto a outras palavras, desde que você estude todos os dias. Você está sendo exposto a outras palavras, a outras frases, etc., que no final vão colaborar com você compreender o que está escrito ali no quadrinho, tá certo? Então, essa é uma técnica que, para mim, funciona muito bem. Como eu disse, eu tinha apenas um livro, e depois eu não entendia tudo, e depois de um certo tempo de ler o livro várias e várias vezes, eu consegui entender praticamente tudo que estava no livro. Esse foi o primeiro livro que eu ganhei. Depois que eu comecei a trabalhar, depois de formado, eu trabalhei numa empresa de petróleo, então eu estava sempre passando pelo aeroporto do Rio de Janeiro, para ir para vários locais no Brasil. Então, nesses aeroportos, eu consegui achar as historinhas do Snoopy. Então, eu comprei uma quantidade... Eu calculo que hoje eu tenho mais ou menos umas 50 revistinhas do Snoopy em casa, a maioria delas em inglês e algumas em português, porque essa paixão ainda permanece. Quer dizer, desde os meus 6 anos até hoje, eu ainda tenho essa paixão aí
pelas historinhas. E outra coisa interessante é que as frases, elas são muito bem estruturadas. São diálogos gramaticalmente corretos, quer dizer, se você estudar por meio dessa técnica das histórias em quadrinhos, você vai dominar o idioma de uma forma muito correta. Existem histórias em quadrinhos americanas e outras em que tem um uso muito grande de gírias, por exemplo, tem abreviações. Tem uma frase também que é muito famosa no cinema, né? Esta cidade é muito pequena para nós dois. This town is too small. This town ain't too big for both of us. Quer dizer, essa cidade não é grande o suficiente para nós dois. Tem essa outra variação que eu falei. This town is too small for both of us. Então, a primeira frase é o ain't, is not. É uma coisa assim, é uma abreviação, mas não é uma abreviação gramaticalmente correta, mas é muito falada. Tá? Então, quer dizer, nesses quadrinhos do Snoopy você tem essa facilidade. Não é só o Snoopy, não, tá? Tem outro também, só um minuto. Um outro que eu gosto muito é o Calvin and Hobbes. É um menininho que tem um tigre de pelúcia e ele imagina que esse tigre tem vida, ele conversa com o tigre, etc. Hoje, quando eu estava pesquisando aqui para montar essa conversa com vocês, eu vi uma pergunta sobre Calvin e Hobbes perguntando se o Calvin era esquizofrênico, né? Esquizofrênico, ele tem um mundo, ele cria um mundo, ele enxerga coisas que na verdade não estão lá, né? Mas olha só, as crianças têm um mundo imaginário muito rico. Eu tinha um mundo imaginário muito rico, eu fazia coisas fantásticas na minha cabeça, né? Isso é uma boa coisa para aprender inglês também, tá? Porque o que eu vou falar mais para frente é que a técnica da visualização, ela é fantástica para você memorizar bem. A técnica da visualização pode ser usada com as histórias em quadrinhos, eu usava bastante também, porque sempre que eu estava numa conversa, eu lembrava de uma frase, eu lembrava também do desenho, tá? Então não era uma coisa isolada. E quanto mais áreas do cérebro você envolver no aprendizado, melhor, maior a retenção. Tá? Vamos lá. Ok. Aí tem uma outra coisa legal. Aí já é para outro tipo de gente, né? Eu gosto de cinema também, e eu me lembro de muitas frases inesquecíveis. Por exemplo, essa aqui do Exterminador do Futuro, do primeiro filme. Ele vai na delegacia de polícia, faz uma pergunta lá, e de repente ele fala, I'll be back, eu vou voltar. Né? Então, no cinema também, se você for fazer uma pesquisa no Google, images.google.com, e você for colocar lá, memorable movie quotes, quer dizer, citações memoráveis do cinema, você vai achar coisas fantásticas. Essa daqui é do filme O Poderoso Chefão. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Então são frases marcantes que ficam, né, no imaginário das pessoas ao longo de muitos anos. É uma outra técnica interessante também. Para quem gosta de cinema, é fantástica essa memorização. Essa daqui também do filme do Kick in the Bucket, eu acho, eu não me lembro o título do filme, tá? Eu acho que está aqui, The Bucket List. A Bucket List é uma lista de coisas que você tem que fazer antes de morrer. Então ele falou assim, one day your life will flash before your eyes. Make sure it is worth watching. Tá? Então é outra frase interessante do cinema. Essa aqui, ó, the only way to achieve the impossible is to believe it's possible. Olha que frase bacana, tá certo? Então é uma outra técnica. Você pode, por exemplo, assistir séries de TV, filmes com o bloquinho de notas do seu lado e você vai anotando as frases que você gosta. Inclusive, essa frase aqui me lembrou um caso que aconteceu na vida real, de um estatístico chamado George Dantzig, um cara genial. Ele nasceu em 1914 e faleceu em 2005. Ele chegou atrasado numa aula e o professor, a aula já tinha acabado, e o professor colocou no quadro 2 problemas que até aquele momento tinham sido impossíveis de serem resolvidos. E o George Dantzig, ele pensou que aquilo era o dever de casa. E ele copiou aquilo e levou para casa, e depois de algum tempo ele foi lá, entregou para o professor e falou assim, professor, está aqui a resposta dos 2 problemas. O senhor me desculpe a demora, é que, puxa vida, esses probleminhas estavam muito difíceis, viu? Então, aí o professor ficou assim, embasbacado. Nossa,
Como é que ele conseguiu fazer isso, né? Então, aí essa frase que me lembrou essa história, que não tem nada a ver com a nossa conversa, mas eu achei legal dar esse espacinho para você. Mas é verdade, a única maneira de alcançar o impossível é acreditar que é possível, tá certo? Isso já aconteceu em várias coisas, no atletismo e por aí vai, tá? Outra, só para complementar a historinha do George Dantzig, né? Depois ele foi fazer o doutorado, né? Escrever a tese de doutorado dele. Ele foi o orientador e falou: não, a sua tese já está pronta. Esses dois problemas que você resolveu aí é um problema que a comunidade científica tem tentado resolver por dezenas de anos, ninguém conseguiu, então já está pronto, né? E essa daqui, gente, não sei se vocês já viram esse filme é bem antigo, é de 1939. Não que eu estivesse vivo em 1939, mas é um filme que ele foi passado por muito tempo, né? Eu tive a oportunidade de assistir esse filme quando eu já tinha 15 anos, 20, etc. Essa é uma frase final, né? Frankly, my dear, I don't give a damn. Porque ele era apaixonado por essa moça que está aqui, eu esqueci o nome dela. Então, no final do filme, ela tenta se reconciliar com ele, fala algumas coisas e ele diz essa frase. Eu não me lembro mais do filme, eu até tenho que assistir o filme de novo, mas é um filme enorme, mais de 3 horas de filme. Você tem que fazer uma reserva na sua agenda para assistir, né? Então, a técnica de assistir filmes, séries de TV, né? Friends é uma série muito interessante, inclusive alguns dos alunos do meu curso From Zero to Hero, eles se encontram todas as segundas-feiras que nós temos aula, eles mesmos se encontram para conversar e eles estudam trechinhos de 5 minutos da série Friends, né? Então, essa frase aqui, that sandwich was the only good thing in my life. Então, eu falo sempre, você seleciona trechinhos da série, quer dizer, a série Friends, ela tem 20 minutos, é bem curtinha, e ela é muito rica em diálogos, né? Uma série, assim, bastante dinâmica, não é como filmes de ação que você tem muita brigaiada, fica 5, 6 minutos só coisa explodindo, gente matando os outros, não. É uma série interessante, é uma série, como se diz, uma série de costumes, né? Então, você tem muitas frases interessantes, inclusive, na referência aqui, vocês vão encontrar 2 artigos que eu escrevi, chamados Como Aprender Inglês com Séries de TV, parte 1 e 2, e, se eu não me engano, na parte 1 tem um link para você baixar a sequência completa de todos os episódios da série Friends, com diálogos, todo o roteiro, né, de todos os episódios. Então tá lá esse material, se você gosta da série, é um material bem interessante para você estudar, que você pode assistir os episódios, selecionar um trechinho e continuar memorizando, imaginando. Aí você pode ler o script, você pensa, visualiza o que está acontecendo na série. Então, quando você faz isso, você é muito pouco provável que você esqueça, porque na hora que você usa a visualização, você está envolvendo uma área enorme do teu cérebro no aprendizado. Eu vou só citar um exemplo na Academia da Força Aérea. Para um aluno sair voando sozinho no avião, é o voo solo, né? O primeiro a voar, ele leva por volta de 7 horas de voo e depois ele já está apto a sair voando sozinho. Os retardatários levam 12 horas. Na aviação civil, para você voar sozinho, você leva mais de 40 horas de voo com o instrutor. Depois eles te liberam para voar sozinho. E o que faz a diferença do mundo de outro? Lógico, né? A economia, né? Você dá 40 aulas para um cara e 7, né? Mas o que faz diferença é a visualização. Então, se você for na Academia da Força Aérea de noite, você vai ver os alunos dentro dos aviões, com os olhos fechados, simulando todas as etapas do voo. E eles fazem isso várias e várias e várias e várias vezes, de forma que o procedimento fique totalmente automatizado no cérebro, tá? Então, é uma técnica bacana também. Bom, então falei sobre as histórias em quadrinhos. Você tem que selecionar as suas frases. Você tem os filmes, você pode selecionar trechinhos dos filmes. E você tem esse portal aqui, que é o sentencedict.com. Então, nesse portal, você coloca ali, você tem várias alternativas que eu vou mostrar algumas delas. Você, por exemplo, você quer conhecer frases, vamos supor que você queira memorizar determinada palavra. E como eu já disse, você não memoriza a palavra, sempre que possível você memorize frases, porque as estruturas dos idiomas, das línguas, são diferentes. Então, aqui você vem nesse site e você coloca ali no campo de busca, você coloca uma frase que você quer, uma palavra, e ele vai te trazer dezenas e mais dezenas de exemplos daquela frase. E aí você pode selecionar as mais interessantes e copiar, e colocar em algum outro dispositivo que você queira, tá?
Olha que interessante isso aqui eu simplesmente eu acho fantástica, tá? Que aí você pode, por exemplo, pegar uma frase e o site gera uma imagem para você dessa frase. Então, eu peguei uma frase do Einstein: There are only two ways to live your life. One is though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. Ou seja, o Einstein diz: existem duas maneiras de você viver a vida. Uma, como se nada fosse um milagre. E a outra é como se tudo fosse um milagre. Essa frase é fantástica. Então, ele vai lá, ele cria uma imagem para você. Então, essa imagem, por exemplo, você pode colocar dentro do software Anki, que é aquele software de repetição espaçada que eu já falei algumas vezes. Então, esse aqui é outro recurso interessante. Ali no menu, esse recurso, ele fica assim, sentence into pic, quer dizer, a sentença numa imagem, tá? Que é bem bacana também. A outra, por exemplo, você pode escrever uma expressão idiomática, né? Go down the drain, quer dizer, vai rala abaixo, né? Que é a mesma frase em inglês e português. Então, ele vai te mostrar exemplos. Por exemplo, ali, ó. It went down the drain, a primeira. All my effort went down the drain. Então, é uma coisa interessante, quando você quiser memorizar alguma coisa, você vem aqui e coloca as frases que você está querendo, tá? É muito bacana. E você pode, se for o caso, né? Aqui eu estou falando das frases, sim, mas é importante você memorizar a pronúncia também. Então, tem outros sites que você tem isso. O Google Translate, translate.google.com, você põe a frase lá, tem um microfonezinho, ele repete a frase para você. Tá? Mas vamos com calma. Aqui tem a repetição espaçada, né? Eu já falei algumas vezes. Uma coisa que eu aprendi de uma forma totalmente acidental, eu aprendi para duas coisas. Uma foi essa que eu mostrei para vocês, de memorização de frases do livrinho do Snoopy. Por que eu memorizei as frases tão, né, de uma forma tão marcante, tão forte? Porque eu estava sempre revisando. Eu não fazia revisão de acordo com nenhum software de repetição espaçada, porque eu lia todos os dias. Tá? Da mesma forma, quem já teve a oportunidade de ver o meu livro, As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa, tem um link para a versão em PDF do livro aqui embaixo, tá? No link, você pode baixar. Lá tem um artigo meu que eu explico essa metodologia, embora no artigo eu não tenha, no livro também, que foi em 2001 que eu escrevi, e também no artigo eu não menciono o software de repetição espaçada, que eu não conhecia isso. Mas, por exemplo, no livro das palavras mais comuns, para você reforçar o vocabulário, eu falava assim: estuda a lição 1 no primeiro dia, no segundo dia estuda a lição 2 e revisa 1. No terceiro dia, estuda a lição 3, revisa 2 e 1. Então, de uma certa forma, era uma repetição espaçada, porém, não era uma repetição tão otimizada. Vocês podem ver pelo quadro aqui, primeiro, por exemplo, no dia 1, memorização. No segundo dia, é a primeira lembrança, quando o seu conhecimento cai para 90. E sempre que baixar em 90, você olha. Mas como vocês podem ver na linha de baixo, são os dias. Olha só como é que o tempo vai espaçando à medida que você vai você vai se recordando da informação. Eu não fazia isso, como eu falei para vocês. Eu lia todos os dias e revisava todos os dias. Mas, em suma, a essência da retenção de uma informação está na repetição, tá certo? Mas, como eu falei, tá? Essa aqui é uma telinha do Anki. Aqui eu coloquei esse aqui. O link também está aqui na descrição, tá? Tem um link para um e-book chamado Programa Sua Mente para Aprender Inglês. E dentro do e-book vai ter o link para baixar esse deck e também instruções sobre como usar o Anki. Então, aqui você tem a frase. Vocês estão vendo a setinha? Quando você aperta a setinha, você vai ouvir a gravação da frase, tá? Essa aqui é a primeira tela. Ele mostra a frase para você, você pensa, o que significa essa frase? Aí depois ele aparece o resultado para você e aqui embaixo você tem que dizer se errou, se conseguiu descobrir de uma maneira simples ou se foi muito fácil, tá? Então esse aqui é o deck do Anki, isso aqui é a tela do computador, não é o deck, você pode instalar no Android, no iPhone também, mas desde que você pague é por volta de, eu acho que são $20, alguma coisa assim, dá por volta de 100, 120 reais por iPhone. Para o Android é gratuito e para o computador também é gratuito, tá? Bom, aqui é o seguinte, isso aqui é uma telinha de um texto do portal Aprendendo Inglês. Se alguém, né, já foi ver, você tem no portal Aprendendo Inglês, você tem os artigos, tá? Que eu seleciono vídeos do YouTube, do portal TED.com, sempre
por trás do vídeo, eu quero que vocês aprendam alguma coisa interessante para o aprendizado, tá? Então, eu coloco sobre técnicas de estudo. Eu estou colocando também temas para conversação. Então, ali você vai encontrar, chama Learning Strategies, é o rótulo desses artigos, tá? Mas, enfim, aqui você tem, de um lado, o texto no original em inglês, tem o áudio também, como vocês podem ver lá em cima, em duas velocidades, a velocidade normal e a velocidade 20% mais lenta, tá? Aí você escolhe qual que você vai preferir. Se você já está com um bom nível, você ouve na velocidade normal, e se você está começando, talvez valha a pena você ler, ouvir o texto na velocidade mais rápida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é para memorizar o texto inteiro, tá? Nunca foi esse o objetivo. Mas você pode muito bem escolher algumas frases aqui. Olha essa frase que está aqui na tela. What if I told you the reason you had mint fresh breath this morning? Quer dizer, e se eu te contasse? Aí você pode substituir. What if I told you that I'm going to marry next week? E se eu te contasse que eu vou me casar na semana que vem? Outra possibilidade. What if I told you that you are my best friend? E se eu te contasse que você é meu melhor? Tá vendo? Essa que eu quero dizer é a mecânica de você conhecer uma frase e de você fazer adaptações para encaixar numa conversação que você esteja tendo com alguém, com alguma pessoa, etc. Entendeu? Então não precisa ser todo. Lembre-se bem, é muito difícil você chegar na fluência em torno de 6 meses. Você não vai chegar lá. Você, em 6 meses, sim, você pode adquirir um vocabulário de cerca de 2.000 palavras, ou 4.000 palavras, que são a quantidade de palavras que tem no meu livro, que você consegue baixar aqui embaixo, tem um link, tá? Isso é possível, sim. Porém, eu sempre gosto de fazer analogia com a bicicleta. Para você andar de bicicleta, você tem, no começo, você tem que colocar toda a sua atenção consciente naquele ato de andar de bicicleta. Depois de um certo tempo, você larga o guidão, você conversa com outras pessoas, você faz o que quiser. Quer dizer, a bicicleta, o andar de bicicleta, ele se transferiu de uma área do teu cérebro, que é mais consciente, para uma outra área mais profunda, em que aquilo ali é automatizado. Então, em 6 meses, sim, você pode dominar um vocabulário de 4.000 palavras, tá? E você vai aumentar a sua capacidade de leitura e tudo, mas você ainda não vai ter aquela facilidade, aquela fluência toda. Isso requer mais prática. E essa técnica de coleção de frases, ela vai te ajudar muito para fazer esse tipo de coisa, tá? Então, você pega esse texto inteiro e lê. Depois você volta num pedacinho e seleciona uma frase. Lembre-se bem, o efeito do tempo. Se você pegar uma frase por dia, que tenha 4 ou 5 palavras, no final de 2 anos, são 700 frases, você multiplica 700 por 4, vai dar 2.800 palavras, tá certo? Ou aproximadamente isso. E não tem como você apressar muito mais esse processo, tá certo? Primeiro, você fala assim, vou estudar 8 horas direto todos os dias. É improdutivo, que já está comprovado por pesquisa científica que o máximo de período que você consegue ser produtivo no estudo é 30 minutos. Ou seja, não é que você só vai estudar 30 minutos. Você precisa estudar 30 minutos, levanta, fica 5, 10 minutos fazendo outra atividade e volta. Tá? E isso se aplica para qualquer coisa de aprendizado. Palestra, né? A minha palestra está chegando aqui quase meia hora, então está na hora de acabar, porque daqui a pouco ninguém vai estar mais ouvindo o que eu estou falando. Tá? Mas assim, se você for estudar muito, divida o seu tempo em bloquinhos de 30 minutos, não mais que 30 minutos. Essa é a técnica Pomodoro também, que eu já falei em outra live, né? Outra coisa, eu falei de computador, falei de um monte de coisa, mas, gente, uma técnica fantástica, técnica antiga, é você pegar suas frases e copiar à mão. Porque quando você escreve com caneta no papel, você está ativando 8 áreas do seu cérebro. Ao passo que quando você está vendo alguma coisa no computador, você ativa 1 ou 2 áreas. Se você gosta de escrever, então essa é uma técnica interessante. Faça um caderninho, lembrando-se sempre, coloque data em cada anotação que você fizer, tá? E periodicamente você volta. Então você estabelece um prazo. Você, por exemplo, hoje você escreveu alguma coisa e botou a data. Daqui a 15 dias você vai coletar novas frases e vai voltar nesse dia de hoje, tá? Então daqui a 15 dias você volta no primeiro. E sempre faça isso. É a técnica do
The Gold List Method, né? A técnica do livro de ouro, do caderno de ouro. Tá? É muito boa e funciona muito bem. Bom, então, para encerrar, eu vou passar rapidamente por 7 passos que vocês podem seguir para estabelecer essa técnica da forma que for melhor para vocês no seu dia a dia. Tá? Primeiro, escolha assuntos que lhe agradem. Então, no meu caso, eu escolhi o Snoopy, mas sem nem saber que eu viria a usar aquilo ali para aprender inglês, tá certo? Então, escolha assuntos que lhe agradem, que lhe emocionem, que sejam muito interessantes para você, e que quando você estiver estudando, você até mesmo esqueça que está estudando. Quer dizer, você está concentrado naquilo e não no objetivo posterior, secundário de aprender inglês. Estou falando secundário porque é isso. É mais efetivo quando você se envolve tanto na atividade em si que você até esquece que você está fazendo aquilo para aprender um idioma. Essa é a primeira regra. A segunda, nunca se esqueça de revisar, porque o aprendizado real acontece quando você faz a revisão. Terceiro, use a visualização. É muito poderosa, tá? Tem muitos exemplos de visualização, tá? Então, você, por exemplo, se você está usando a história em quadrinho, você fecha os olhos, visualiza tudo aquilo, pensa que você é um dos personagens, recria, né? E você também se vê falando as frases. Você pode usar isso para história em quadrinho, para séries de TV e até mesmo para o filme. Pensa que você é lá o Exterminador do Futuro e você está falando, I'll be back, né? Então, isso é muito poderoso também. E eu já provei, tá? Se vocês quiserem, vão lá na Academia da Força Aérea e vão ver como é que eles fazem esse tipo de aprendizado. Olha só, o tempo de aprendizado lá cai de 40 horas para, em média, 10 horas, né? Os melhores pilotos, né, vão sozinhos em 7 horas apenas. Não se preocupe em memorizar as frases imediatamente. Você vai internalizar aquilo ali com a repetição. E, inclusive, eu digo, é prejudicial você tentar decorar, tá? Porque não vai ficar fixado na sua cabeça. A fixação vai vir com a repetição. Não use o dicionário, tá? Tem professores de inglês que recomendam usar o dicionário, etc. Mas por que eu falo para não usar o dicionário? Porque as palavras que você descobre usando o dicionário é que nem o Google, né? Até tem um artigo que eu escrevi chamado The Google Effect, o efeito Google. Quer dizer, quando você está buscando por uma informação e você usa o Google, você satisfaz a sua curiosidade ali naquele momento, algum tempo depois você esquece. Então, no caso de aquisição de vocabulário, quanto mais você se envolver ativamente na descoberta do significado de alguma coisa, melhor, tá certo? Por exemplo, aí vamos supor que você queira encontrar alguma coisa que você acha legal. Então, você pode usar um buscador e você está procurando material em inglês, lembre-se sempre, tá? Então, você pode colocar a frase assim, o nome da tirinha que você quer, e depois você põe comic strips. Isso se for o caso de histórias em quadrinhos, tá? Então, você põe Charlie Brown comic strips, ou Calvin Hobbes comic strips. Então, você já vai direto lá, o Google vai te mostrar nas páginas. Eu até recomendo que você selecione, vá devagar, pegue no máximo 3 tirinhas por dia, imprime, cola no caderninho, ou copia à mão, tá? Faça alguma coisa desse tipo para melhorar a retenção. E outra coisa que eu recomendo, que ninguém mais faz hoje em dia, né, é comprar algumas revistas, como eu comprei, mais de 50, não precisa comprar 50, compra uma, tá? E vai, né, ler essas revistas muitas vezes, desde que você goste desse tipo de atividade, tá? Se você não se identificar com isso, procure alguma coisa em que você possa manter o espírito do que eu estou falando e que sirva para você, né, memorizar, tá? Bom, o resumão, então. Enquanto o material te agrada, sempre faça a revisão, leia várias vezes, todos os dias. E, se for o caso, use o sistema de repetição espaçada. Então, como eu falei, o sistema de repetição espaçada, você pode usar um software, como o Anki, ou então você pode usar um caderno, ou o que quer que você seja. O importante é sempre voltar na informação que você memorizou. Eu queria só pedir para vocês, caso gostem do vídeo, não esqueça de dar o joinha. É muito importante também, se for o caso, compartilhar com os amigos, tá? Isso ajuda o canal a crescer, tá? E comentário, tá? Então, aqui tem um chat, se vocês puderem colocar nos comentários do vídeo, também ajuda bastante. Eu gostaria de ter sugestões de novos temas, novas ideias. Então, interagir com vocês para saber onde que eu posso ajudar, que até agora as ideias das lives estão saindo da minha cabeça, né? Eu espero que esteja sendo útil para vocês, tá certo? Escrever alguma coisa, esse e-mail, contato@aprendendoinglês.com.br. Se vocês quiserem também... como eu falei, tá? O aprendizado em inglês, eu sempre digo que ele tem 3 pernas, né? Um é a língua, que eu acho que é mais fácil.
O segundo é o planejamento, você saber o que você vai fazer. E o terceiro é você desconstruir os mitos de aprendizado e aprender como nós aprendemos, como o cérebro funciona. Então, nesse link aí, é bem fácil de memorizar, né? Aprendendo Inglês com BR/artigos. Eu vou colocar na descrição também, não coloquei ainda, mas vou colocar. Você vai encontrar a relação dos artigos que eu já escrevi ao longo de vários anos sobre o aprendizado, tá? Que é o resultado de mais de 40 anos de experiência, nem devia falar isso, né? Tanto tempo assim. Tá bom? E aqui tem o e-book, né? Que tem um link também. Opa! Tem o e-book que eu já falei. E o joinha e se inscrever no canal. Então, muito obrigado a vocês. Mais uma vez, é uma grande honra para mim contar com a presença de vocês. Eu espero estar contribuindo para que vocês adquiram essa competência tão importante nos dias de hoje, que é o aprendizado da língua inglesa, ok? Então, muito obrigado. Semana que vem tem mais, na terça-feira, às 8 horas, sem falta. Até mais.